E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser feito com muito pesar e eu quero deixar aqui as minhas condolências aos familiares das pessoas que foram afetadas pelo que está acontecendo em Manaus. Tanto como seguidores do canal, como pessoas que me adicionaram no Facebook. Eu tenho pessoas de Manaus. Os relatos eles são assim entristecedores e eu acho que a gente tem que sair um pouco do campo do debate político das redes sociais e ser um pouco mais humano nesse momento. Eu refleti um pouco do que eu gostaria de falar para vocês e, na verdade, eu percebi que eu não quero falar de Bolsonaro. Não quero... Embora eu tenha que falar muito sobre política, eu acho que sobre política eu tenho que falar. E eu entendo o lado de vocês, quando vocês dizem que vocês adoram o canal e me adoram, mas que quando eu falo sobre política, vocês morrem de desgosto, e eu entendo e eu respeito que vocês morram. E se quiserem quitar desse vídeo, vocês podem fazer isso agora e a gente segue a vida. A gente está sofrendo um genocídio no nosso país. Fausto vai falar mal do Bolsonaro. Não, é maior do que Bolsonaro. É um genocídio que vai muito além de Bolsonaro. É um genocídio que vai muito além de uma conspiração contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é muito pequeno perto de tudo que está acontecendo no país. E o mais triste é que a gente sabia que essas coisas que estão acontecendo agora aconteceriam. Elas estão acontecendo e elas, infelizmente, tendem a piorar. Um tempo atrás, logo no começo desse canal, eu lembro até hoje da menina com quem eu tive uma discussão mais acalorada ali, porque ela falava que era uma vergonha a administração, a prefeitura, não zelar pela limpeza da cidade depois do carnaval, e que toda aquela imundície era culpa da prefeitura. E eu disse não, a culpa é das pessoas. A sujeira não é culpa do prefeito. A sujeira é culpa das pessoas que fizeram o carnaval. Mas está sujo no dia seguinte. Sim, está sujo porque as pessoas sujaram no dia anterior. Porque como a gente vem de uma cultura que nós construímos, em que o trabalho da higienização, o trabalho na limpeza desumanizado é um serviço para escravos, ou para alforriados, ou para pessoas que não tiveram estudo e oportunidade, e tudo que lhes resta é aquilo. A gente acha que limpeza é uma coisa suja. E a gente suja muito. E a gente acha que a gente é digno o suficiente para não ter que limpar. E é por isso que as nossas ruas são emporcalhadas, é por isso que nossas cidades são emporcalhadas. E aí você vê uma cidade muito bonita, ela custa muito caro, porque o trabalho da limpeza constante ali, ele é muito caro. Quando você vai para outros países, e não porque eles sejam superiores, é uma questão de cultura isso. Você vê que o país deles é mais limpo e que a limpeza do país deles é mais barata. Por quê? Porque quando alguém suja, ela vai lá e limpa. Isso é uma construção cultural. Eu disse que eu não sofreria caso a gente viesse a viver uma situação caótica, porque se a gente viesse a viver uma situação caótica, a culpa não seria de político X ou de político Y. A culpa seria das pessoas, porque elas decidiram acreditar no que era mais confortável para elas e que elas não tomaram a iniciativa de aprenderem sobre o vírus, para se prevenirem contra o vírus e para impedirem a disseminação do vírus. Eu tentei pensar dessa forma, mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Se essas coisas estivessem acontecendo no bairro de São Paulo onde eu morei, se essas coisas estivessem acontecendo no bairro de São Bernardo onde eu morei, se essas coisas estivessem acontecendo nas cidades do sul que eu visitei, eu diria, vocês foram extremamente displicentes e vocês estão colhendo o fruto dessa displicência, porque vocês puderam tomar cuidado e não tomaram. Isso se eu estivesse falando ali de Butantã, de São Bernardo, em geral. Aí sim, eu poderia jogar a culpa nas pessoas. Mas o que acontece é que o nosso povo ele não tem educação suficiente. Ele não tem educação para ter o discernimento, para se proteger dessas estratégias de engajamento político a qual elas foram submetidas desde o começo dessa pandemia. Essa é a verdade. E é por isso que a culpa não é das pessoas, e é por isso que eu enxergo um genocídio acontecendo no Brasil. E você pode discordar totalmente de mim,
E você pode expressar a sua opinião e dizer que eu estou errado. E ainda assim, enquanto não me convencerem do contrário, mas assim, de forma muito clara e muito com uma argumentação muito bem construída, eu estou até disposto a mudar de opinião, mas eu não consigo nesse momento não enxergar um genocídio acontecendo no país. Porque quando eu trabalhei no McDonald's, no Japão, eles falaram assim, olha, tem uns bichinhos aqui na sua mão e a gente vai ensinar uma técnica de lavar a mão para que não sobre bichinho na sua mão. O treinamento era assim, como que você lava a mão para que não sobre bichinho nenhum? Então você vai colocar o detergente, você vai espalhar nas mãos, aí depois você tem que abrir os dedos, e aí você vai lavar assim. Por quê? Porque o bichinho, você pode ter milhões de bichinhos na mão, mas ele pode se esconder aqui. E aí o que você faz? Você faz isso. Onde mais para cobrir 100% da mão, você tem que passar. Imagina que você tivesse tinta na sua mão e a tinta ela tem que pegar na sua mão inteira. Onde mais falta? Sim, as costas da mão. As costas da mão. Então você tem que esfregar assim, ó. Você esfrega aqui atrás e depois você esfrega aqui atrás. Esse é o jeito certo de lavar a mão. Mas aí, onde mais pode ter bichinho? Nessa parte aqui inferior do dedo. E é por isso que depois que você tiver com a mão aqui, você vai escorregar para cá e você vai fazer isso com o sabão. E deste movimento você vai passar para cá e vai fazer assim. Aí onde sobra o pulso. Então você vai pegar esse mesmo sabão que você está lavando e vai lavar o pulso. E deste pulso daqui você vai passar para cá. Se você fizer todo esse trabalho, então é passo 1, passo 2, passo 3, depois passo 4 e passo 5. Se você fizer todos esses passos, é impossível que no final dessa lavagem você tenha qualquer bichinho na sua mão. Então este é o jeito certo de se lavar. E você vai lavar dessa forma, uma vez a cada 20 minutos, durante todo o tempo que você estiver trabalhando aqui conosco. Este foi o treinamento. Quando eu saí de lá e fui trabalhar numa outra empresa que também lidava com comida, o que eu encontrei? Exatamente o mesmo procedimento. Exatamente o mesmo procedimento. E aí eu descobri que aquilo não era do McDonald's, aquilo era uma coisa do país. Tanto que o pessoal entra no McDonald's, aqui no Brasil, eles não têm esse treinamento. E eu descobri também que desde pequeno as crianças, elas falam de vírus como se fosse alguma coisa que estivesse ali totalmente presente, que elas só não conseguem enxergar, mas está lá. E aí elas aprendem a lidar com isso desde muito pequenas. Então a consciência que as pessoas naquele país têm a respeito de vírus é incrível, porque eu tinha que levar as mães na escola para elas gritarem com as professoras lá, você não pode deixar essa janela aberta porque minha filha vai ficar doente. E aí a professora explicava, não, o que deixa com gripe é um vírus, e quando a gente abre a janela, o ar circula e a probabilidade da gripe passar para todas as crianças é muito menor caso tenha uma com gripe aqui. Ah, mas e o frio? O frio não faz adoecer. No máximo dá um resfriado, mas como a circulação de sangue das crianças é muito alta, elas se acostumam e isso não acontece não, você pode ficar tranquilo. Então, a diferença de uma gripe viral e de um resfriado, para eles é muito clara. E a consciência da vida, da existência de vírus e da transmissão de vírus, para eles é muito claro. E essa consciência faz com que eles usem máscara desde sempre. E para mim foi muito tranquilo me acostumar ao uso de máscaras, por quê? Porque eu trabalhei em lugares em que eu tinha que ficar de máscara o tempo inteiro dentro do lugar onde eu tinha que trabalhar. Por estar lidando ali, às vezes com alimento ou às vezes com componentes eletrônicos que não podiam ali ser estragados pela gotícula da saliva. Então a consciência dessa gotícula de saliva ela é uma coisa muito antiga já. Então quando a gente descobre sobre uma pandemia, o que você tem? Você tem no Japão uma população sedenta por informações a respeito daquele vírus. Vírus nós já sabemos como eles existem, mas eu quero saber como que esse funciona, como que ele se transmite. Para quê? Para conseguir me proteger dele. E o que nós tivemos aqui? A negação da existência.
A negação da existência. Não, vocês estão exagerando. Isso é uma estratégia da China para deixar todo mundo em casa. Isso é uma estratégia de não sei quem para acabar com a economia. Isso é uma coisa do PT para prejudicar o governo. Isso é uma coisa de... E eu não quero ficar trabalhando em cima desses argumentos, porque estou exausto disso. Porque a gente está há praticamente um ano nessa guerra de retórica. Só que por que é que essa guerra de retórica ela acontece? Porque candidato X precisa ser reeleito, candidato Y precisa derrubar o candidato X na próxima eleição. Porque você precisa ter estratégias de engajamento político para conseguir defender os seus interesses políticos. E aí você tem alimentação de canais de YouTube, você tem alimentação de canais de televisão, de rádio, todos trabalhando arduamente numa competição política. E aí a educação do povo, que já não teve base, já não tinha base, não teve a remediação do conhecimento deles. O que seria essa remediação? Já que a população não sabe absolutamente nada sobre vírus, agora que nós estamos vivendo uma pandemia, esses vírus eles precisam ser estudados e toda a população precisa saber absolutamente tudo sobre isso. E nós tivemos uma grande oportunidade. Olha que engraçado, quando tem um vídeo meu aqui com a Lari de março e a gente falando o governo precisa dar dinheiro pro povo. Antes da gente entrar na questão moral de assistencialismo, de dinheiro, de ficar em casa de verdade ou não, para mim era muito transparente que o governo ele precisava dar dinheiro para o povo, só que esse dinheiro ele precisava estar vinculado com a necessidade dessas pessoas ficarem em casa. E mais importante do que essas pessoas ficarem em casa, era extremamente necessário que essa população fosse educada. Para que ela fosse educada no sentido de conseguir de fato manter distância um do outro. Conseguir de fato... Que assim, você ficar com uma máscara numa praça onde não tem ninguém durante 1 hora é menos importante do que você ficar com a máscara quando você está numa fila com um monte de gente. Que não é lavar a mão que salva, porque não adianta você usar todo o álcool do mundo na mão se a outra pessoa está sem máscara e ela espirrou do teu lado, porque não vai cair na mão para depois no olho, ela já vai direto para o teu sistema respiratório e você vai ficar doente. Só que por interesse político a gente ficou discutindo a existência ou não, a gravidade ou não, e nós já perdemos mais de 200 mil vidas e tentou-se diminuir ao máximo o impacto dessas perdas de vidas. Não, porque morrer vai morrer mesmo, isso daí não tem jeito, é porque já era velho. Tem todo tipo de narrativa e de justificativa possível para isso, mas não dá para negar a existência dessa pandemia. Agora, como é que uma pessoa ela fica durante 6 meses recebendo auxílio emergencial porque ela não pode trabalhar por conta de uma pandemia de um vírus que não existe? É claro que ele existe, só que vai muito além de saber se o vírus existe ou não. É preciso entender como ele funciona, como ele se transmite, e você precisa dar a verdade para as pessoas, porque com a verdade as pessoas elas vão se proteger da forma como elas puderem. Só que quando, por objetivos políticos, você nega a verdade para a pessoa e você fica numa guerra de narrativas com o bom senso durante 1 ano para aumentar suas chances de manter o seu capital político para a próxima eleição, você priva famílias de um conhecimento que era essencial para que eles sobrevivam. Porque antes das eleições, você finge que está tudo bem, você cede a uma pressão popular. Porque o povo sem educação, ele não sabe o que é melhor para ele, ele precisa ser orientado. E se numa hora dessa você é governador ou presidente, você não pode pensar no que a população ela quer, você tem que se preocupar com o que a população precisa, porque a minha irmã, ela quer sair de casa e trabalhar, só que ela é esquizofrênica. Tudo que ela quer é arrumar um trabalho aí, fingir que ela não tem doença nenhuma, e ela quer trabalhar para ganhar dinheiro. Agora, eu não posso me preocupar com o que ela quer, eu não posso dar a ela o que ela quer, eu tenho que dar a ela o que ela precisa. E o que ela precisa é de estrutura familiar, emocional, ela precisa de um bom plano de saúde, e ela precisa que eu tenha dinheiro para bancar os remédios dela quando ela não consegue do SUS.
naquele plano de medicamento de alto custo, como aconteceu esse mês. Esse mês eu vou ter que comprar os remédios dela. E se eu der a ela tudo que ela quer, talvez eu não possa dar a ela aquilo que ela precisa. Entendem isso? Então, uma população sem educação é uma população incapaz de julgar por si o que é melhor. Sim, estou jogando nesse nível. Você pode discordar de mim o quanto você quiser, mas você não vai me convencer que uma pessoa que é analfabeta, que não aprendeu a ler, que não tem interpretação de texto, que não sabe absolutamente nada sobre vírus, você não vai me convencer de que essa pessoa ela tem mecanismos para se defender de uma pessoa que ela admira, que ela respeita e que diz para ela que esse vírus não existe. E que é uma coisa muito pequena. E que a gente já tem imunidade de rebanho. Onde está Osmar Terra agora? E que está passando aí. E que tudo vai voltar ao normal. Era muito claro para mim que no Natal e no Ano Novo as pessoas diriam, olha, a gente tancou aí o ano inteiro em isolamento, mas dessa vez a gente vai ter que se encontrar, a gente vai ter que se ver. E eu tentei desincentivar e desestimular as pessoas a se encontrarem no final do ano o máximo que eu pude. Deveria ter tentado mais. Não que eu, sozinho, vá conseguir mudar a vida de Manaus, não é isso. Mas você vê em todas as cidades do país, inclusive aqui em Aracaju, um aumento expressivo da quantidade de casos. Por quê? Em decorrência a essas exceções que as pessoas abriram no Natal, no Ano Novo. Agora, essas pessoas elas saíram de um ano inteiro de uma guerra de narrativas. E quando você tem uma guerra de narrativas, o que você enxerga? Aquele falso debate criado na Jovem Pan, de você deixar de um lado aquele Joel Pinheiro falando antes do outro que vem imitar em cima dele. Quando você acha que aquilo é uma rádio que dá ouvidos aos dois lados, você está sendo enganado. Porque aquilo foi projetado para que alguém imite em cima de alguém que tenta manter ali o mínimo de coerência com a realidade. Aquele mínimo de coerência com a realidade, ele é completamente distorcido para quê? Para que prevaleça uma narrativa de interesse político que tem como único objetivo o que acontece na Revolução dos Bichos, que é uma sensação de ataque da oposição constante e de uma oposição que, se vencer, vai destruir tudo que está aí. Como se o governo atual ele fosse o grande salvador da democracia e da família tradicional brasileira. E não é. O mundo ele não é simples desse jeito. Só que, independente da pessoa ser de direita e de esquerda, independente da pessoa ser comunista ou fascista, independentemente da religião, do credo da pessoa, vírus não escolhe religião e não escolhe orientação política. Os vírus estão aí e para isso as pessoas precisavam manter distâncias entre si. Esse papo ele não é nem de vacina, ele é de distanciamento. Agora o que você tem? Você tem uma das maiores rádios do país falando que lockdown é uma mentira e que não funciona. Essa barbaridade ela é dita para pessoas que não tiveram educação para se proteger dessa mentira que é contada por eles. Então nisso eu solidifico aqui a minha argumentação no sentido de dizer que o Brasil está sofrendo sim um genocídio. Está acontecendo no Brasil um genocídio. Nós tivemos genocídios anteriormente, de judeus, de negros. Nós estamos vivendo um genocídio de pessoas que não têm educação para interpretar a realidade. Está sendo uma aniquilação sistemática dessas pessoas. Não quero dizer Bolsonaro aqui, porque o jogo político do Brasil ele vai muito, mas muito além do Bolsonaro. É preciso entender quais são as famílias que vivem da dívida pública brasileira, do rentismo de todos os bancos. É preciso descobrir quais são essas famílias que manipulam o comportamento de todos os poderes no sentido de melhor beneficiá-las. E está havendo uma aniquilação das pessoas que não têm condições de interpretar minimamente o que está acontecendo no mundo. Porque quando dizem para elas que está tudo bem, que a gente já tem uma imunidade de rebanho, que passou, que está tudo bem, que a gente não pode parar. Parabéns, Manaus. O povo venceu. O povo venceu. E agora a gente vai abrir a economia e vamos voltar à vitalidade da economia. As pessoas que não têm interpretação de mundo para lidar com o que é um vírus, o que é uma pandemia, e o que as pessoas que dizem isso querem
com o comportamento que elas têm, elas estão sendo exterminadas. E o triste é que nós já perdemos 200 mil pessoas e a gente vai perder mais agora. E a impressão que eu tenho é que, tudo bem, um monte de gente vai morrer em Manaus e depois vão falar, mas tudo bem, era em Manaus. Por que os caras não tomaram cloroquina? A vida é assim mesmo. E isso é muito triste, porque é como se você dissesse que as pessoas que não têm condições de interpretar a realidade, elas de fato não merecessem viver. E eu acho isso muito desumano. Vai ser extremamente vergonhoso daqui 20 anos olhar para trás e ver esse ano. Eu vou me arrepender. Eu sei que, assim, se eu não tivesse ficado falando de BDO e de outras coisas, se eu tivesse ficado falando só sobre pandemia, eu teria perdido muito mais seguidores e visualizações do que perdi quando eu decidi falar menos de BDO e falar mais sobre a maneira como eu enxergo o mundo. Então, vocês que sobraram, vocês são bastante importantes na minha vida e eu fico muito feliz pelos feedbacks que eu recebo de vocês. Mas eu sei que se eu não tivesse falado sobre todos os assuntos que eu falei e se eu tivesse ficado falando só de pandemia, eu teria ficado falando sozinho aqui, porque as pessoas não estavam a fim de escutar tudo isso. Mas vai ser uma grande vergonha daqui 20 anos olhar para trás e ver o conteúdo desse canal e ver que durante o ano de 2020 eu falei tão pouco sobre isso. Não que eu fosse mudar o mundo, não que eu fosse mudar o rumo da história do país. Mas é muito triste porque eu ficava lendo sobre histórias do Holocausto e eu falava, cara, por que as pessoas lá atrás elas não tomavam uma iniciativa? Elas eram tão maiores, por que elas não se juntaram para impedir que aqueles caminhões todos levassem tantas pessoas para câmaras de gás? Por que as pessoas não tomavam uma iniciativa para mudar? E aqui eu fico me perguntando, por que ao longo de todo o ano passado eu não fiz mais para tentar conscientizar mais pessoas a respeito? Por que nós que conseguimos entender como um vírus funciona e como que uma pandemia se propaga, por que nós não conseguimos falar com o nosso próprio povo para protegê-los disso que está acontecendo? E por que eu tenho uma sensação de que um monte de gente vai morrer em Manaus e que essa história vai começar a se repetir em outras cidades do Brasil e que no final das contas, a gente não vai conseguir perceber que isso é uma questão humana, ela não é uma questão política. E para uma mãe que perdeu um filho, para um filho que perdeu um pai, para um marido que perdeu a esposa, se é culpa do Bolsonaro ou do governador, tanto faz. A corrupção que aconteceu, o superfaturamento que aconteceu, o desvio de dinheiro que aconteceu, não importa. Não importa que lado dessa guerra de narrativa está certa. Porque independente se Bolsonaro estiver falando a verdade e o governador estiver mentindo, independente se o governador estiver falando a verdade e o Bolsonaro estiver mentindo, se os dois estiverem falando a verdade, se os dois estiverem mentindo, não importa. Nós tivemos um ano inteiro para descobrir como é que uma pandemia se propaga. E esse conhecimento ele não permeou toda a população ao ponto dela se proteger dos discursos, da guerra de narrativa que se criou em torno desse assunto. Então, quando disseram para as pessoas podem voltar ao normal, porque a força do povo vai emanar e vocês vão sair dessa mentira, desse lockdown, quando disseram isso para elas, elas acreditaram. E o nosso povo ele não tem educação para se defender dessas estratégias de engajamento políticos que são aplicados contra elas. Isso é muito triste. Bom, solidariedade às famílias afetadas por isso. E eu queria ser uma dessas celebridades que está sendo mobilizada, mandar oxigênio de alguma forma. Queria poder fazer algo que não fosse simplesmente manifestar pesar por tudo que está acontecendo. Eu desejo que vocês tenham muita força. Por aí, grande abraço.